Olá, meus amigos do Instagram, é um prazer imenso estar aqui conversando novamente com vocês. Hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020. Hoje a gente está recebendo uma convidada super especial. A gente está recebendo a Lígia Rocha. Lígia, ela é bióloga e trabalha é coordenadora de projetos da ONG Oceânica. A Oceânica é uma organização não governamental que trabalha, como o próprio nome diz, na preservação dos oceanos e da região costeira do nosso estado. Então, aguardando aí o pessoal entrar, lembrando que semana passada foi o Dia da Mata Atlântica e também a gente teve o Dia dos Oceanos, agora recentemente. E os oceanos têm uma relevância muito grande por diversos fatores. Primeiro, o fator cultural. Para quem não sabe, a palavra potiguar significa comedor de camarão, para se ter ideia da simbiose histórica que existe entre as próprias populações nativas originárias, populações indígenas que aqui viviam. Além da questão cultural, existe também a questão econômica. Os povos, deixa eu ver agora, pronto. Boa noite aí para quem está entrando, boa noite aí para João Batista, para João Maciel, para Vanessa, para Joane que também é da Oceânica, para também obrigado Joane, parabéns aí para vocês que fazem esse trabalho de preservação, de pesquisa e preservação dos oceanos. Boa noite também aí para Sônia Melo, boa noite para Diana Saldanha, boa noite também para André Cabelos e boa noite para Jules. O som agora melhorou, pessoal? Tá legal? Boa noite, Ivon. Pronto, muito legal. Vou enviar aqui o convite para a Oceânica. Ok, enviando aqui o convite. Então, como eu havia dito anteriormente, boa noite aí também para Rafael, boa noite também para Ludmila. Como eu havia dito anteriormente, a gente hoje vai conversar com Lígia. Lígia é coordenadora de projetos da ONG Oceânica, da organização não governamental Oceânica, que se dedica à preservação da nossa área marítima e costeira. E a gente vai estar falando hoje aqui sobre o litoral que a gente quer, o litoral que queremos. Que litoral queremos? Qual as perspectivas do nosso litoral, o que a gente deseja. Então, só um momentinho, o Lígia está dizendo aqui que não está conseguindo se conectar, eu vou aqui responder ela. Vou avisar aqui que eu enviei o convite. Pronto, perfeito. Perdão, pessoal, Tava aqui respondendo o Lígia aqui no computador. Também aí, boa noite para a Barbearia Gonçalves.
para Aliaquim Elias, para Tiago Bezerra, também para Paulo Nério e agora a Oceana, convidando Lígia para a gente conversar. Então, só um momentinho enquanto ela se conecta. O meu áudio tá legal, pessoal? Boa noite, Lígia. É um prazer imenso estar conversando com você. Eu estava aqui adiantando um pouco sobre o seu trabalho, o trabalho da Oceânica, na preservação de nossos oceanos e também da nossa área costeira. É um prazer estar conversando com você. Gratidão pelo convite. É sempre bom estar conversando sobre o nosso litoral. Aqui, me diga, o som tá legal? Tá ouvindo bem? Tá ótimo. Ah, então perfeito. Sim, sempre bom. A gente está entrando nesse mundo digital, né? De conversas Isso. live. A gente conversava mais presencialmente na rede Manguemar e ao longo dos diversos eventos no litoral, e agora a gente está tentando se acostumar com esse mundo virtual e essas conversas lives à distância, mas está valendo também. Vamos junto. É verdade. A gente descobriu nesse período que muita coisa que a gente fazia, muita reunião, muita coisa, às vezes poderia ser resolvido com um e-mail, e a gente descobriu que existem coisas que às vezes parecem tão insignificantes, como, por exemplo, apertar a mão de uma pessoa, abraçar uma pessoa, e a gente nota que isso faz uma falta tão grande, né? Quando você passa muito tempo sem ver uma pessoa que você revê e tem que tratar essa pessoa friamente. Então é verdade, mas o ser humano tem essa capacidade de resiliência e a gente vai se reinventando e também sabe que isso não é para sempre, né? É só um período. Tudo passa, vai passar também, com certeza, né? Verdade, verdade. Lígia, quando a gente fala do litoral que queremos, a gente contrasta um pouco com o litoral que nós temos. O Rio Grande do Norte tem uma ligação muito forte com o litoral. Eu comentava no início da live que a palavra potiguar ela significa comedor de camarão, ou seja, é o índio que é pescador, o índio que é marisqueiro. Então, o indígena que é marisqueiro. E aí tem essa ligação com o mar muito forte. Depois, o nome do estado é o Rio Grande do Norte, porque onde o rio Potengi desemboca. E sobre o litoral que nós temos, antes de tudo, qual. Eu vou falar um pouco sobre a questão do óleo, que foi uma questão que preocupou muito a gente, preocupou toda a sociedade brasileira, todos aqueles que têm essa preocupação com a questão ambiental. Qual o impacto imediato do efeito do óleo e o que permanece de impacto para as populações atingidas? Então, na verdade, a gente fala mais da crise atual do Covid, mas a gente está num processo de crise no litoral desde setembro, né? Quando a gente teve a, a situação absurda de camadas e camadas e, né, toneladas de petróleo chegando ao nosso litoral. E desde então, a gente teve uma situação muito diferente, né? E desesperadora, porque é muito desesperador você ver a praia que você está acostumada, né, a ver, a se banhar, a trabalhar, a ter o seu ganha-pão, suja, né, imprópria, em condições de alta poluição, porque tem componentes altamente de poluição, né, que impedem isso. Então, foi um choque muito grande para a gente, foi um choque muito grande para todas as comunidades litorâneas, todo mundo que depende da praia dentro da sua identidade própria e da sua forma de vida e da sua geração de renda, né? E a gente não saiu dessa crise, na verdade, só veio uma outra grande crise por cima.
Houve uma sobreposição de crises, né? É uma sobreposição de crises e, nesse sentido, as comunidades litorâneas estão sofrendo bastante, né? A comunidade da pesca artesanal, a gente trabalha diretamente com a rede Manguemar, que é essa rede, esse movimento que congrega várias colônias de pesca, 18 colônias de pesca, todas as representações dos pescadores e das pescadoras, tanto as locais, as associações, né, de marisqueiras ou de maricultoras, como as associações nacionais, Movimento dos Pescadores e Pescadoras, Articulação Nacional da Pesca, o Conselho do Pastoral dos Pescadores, que são mais nacionais, além de outras organizações, outras pessoas, outras ONGs, organizações da sociedade civil, que têm esse propósito de estar discutindo o que litoral que a gente quer e os conflitos socioambientais existentes no litoral. Né? Tradicionalmente, você começou falando a origem, né, desse nome, a ocupação litorânea, ela faz parte da história da humanidade, né? Com o princípio dos catadores e coletores, de realmente aproveitar dessa abundância de alimentos e de possibilidades. Então, a nossa história como humanidade está associada ao litoral. E é justamente nesse litoral que a gente tem essa tradição, essa ocupação com diversos interesses e certamente tem diversos conflitos. E aí veio se sobrepor o mau uso, o descaso, o absurdo que foi a questão de toneladas de petróleo chegando no nosso litoral. Né? Para as comunidades pesqueiras, isso foi está sendo, na verdade, um transtorno muito grande. E assim para toda a comunidade litorânea, para o turismo, né? Para toda a rede hoteleira, todos os municípios. O Rio Grande do Norte tem uma tradição bastante forte de turismo, turismo de praia, né? De sol e areia. Então, todo o trade de turismo foi bastante prejudicado nesse sentido. E as comunidades em si, da pesca, elas têm um agravante mais ainda, porque além de a identidade diretamente ligada, né, a esse mar, a essa praia, às marés, a essa vida, né, a alimentação é dali, o trabalho é dali, né, e a renda. E aí, desde setembro, a renda dos pescadores e pescadoras, ela se comprometeu aproximadamente uns 40%, vamos dizer, né? Porque mesmo as praias que não foram atingidas, a população não quer comer peixe, ou não queria comer peixe, né? Agora já se acostumou um pouco mais, já voltou, mas diante dessa falta de informação, se está contaminado, não está contaminado, que praia que foi, como é que funcionou, e mesmo as praias que não foram contaminadas, os peixes circulam, a biodiversidade, a água circula, né? E mesmo que a água, né, aquela praia não tivesse sido contaminada, a informação circula. Então, como é que a gente vai saber de onde que veio aquele fruto do mar, né? Aquele pescado, ou aquele búzio, ou aquele crustáceo, o que seja. Isso impactou bastante. E aí veio por cima a crise do Covid, que também dificulta toda a comercialização, né? Então, a gente, na Oceânica, a gente está com um trabalho assim, bastante grande de apoio, né, ao fomento dessa rede produtiva, porque a pesca ela é essencial, né? Ela é uma atividade base, ela é fundamental para a mesa dos brasileiros. Então, a ideia é estar fortalecendo essa ponte entre quem produz o alimento para que chegue na casa de quem precisa do alimento. Então, fortalecer esses elos é fundamental e é uma das formas, né, de sustentabilidade do litoral, que é o que a gente busca. Agora, quase um ano depois, existe algum relatório conclusivo apontando a origem do óleo, ou alguma investigação do Ministério Público ou o principal, que é do Ministério do Meio Ambiente, já existe algo conclusivo ou não? Ou permanece ainda as especulações? Então, nós participamos do Comando Unificado do Estado para enfrentamento do petróleo. Então, nós participamos de todas as reuniões, enquanto o Comando Unificado ele estava bastante ativo, e
Até hoje a sociedade não tem essa informação. Existe sim um inquérito aberto do governo, né, do Ministério Público Federal, em cima do governo federal, mas ele não é conclusivo. O que a gente sabe é que na medida que não existe um poluidor definido, todo o sistema precisaria ter acontecido, né? Era fundamental ter sido acionado todo o arcabouço legal que já existia, que tinha sido criado para isso, para o enfrentamento de onde chegou o petróleo nos primeiros dias e evitar que chegasse nos outros lugares ao Isso. longo de 4 meses, né? E o que a gente viu foi uma ineficiência muito grande dessa ação, e aí os recursos não chegaram. Então, os municípios não receberam, os estados não receberam esses recursos, tanto em termos de EPIs, quanto em termos de recursos gerais, para você realmente limpar, acionar. Então, foi uma situação bastante dramática para os municípios. Aqui no estado, a gente recebeu cerca de 34 toneladas, foi o município de Nísia Floresta, foi o principal atingido, e é uma área que a gente trabalha com mais intensidade dentro da Oceânica no projeto Ponto de Pirangi, que a gente está trabalhando o litoral de Nísia Floresta e de Parnamirim desde 2010. A partir de 2018, de 16, a gente começou a trabalhar também mais o litoral norte. A gente está finalizando as 3 fases do projeto Ponto de Pirangi, agora nesse mês. E nessa terceira fase a gente começou a trabalhar com o estado como um todo, né? Mas Nísia Floresta, sem dúvida, foi o mais impactado nesse processo de contaminação do petróleo cru que chegou. Eu lembro que, inclusive, você estava quando o senador Contarato, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e aí ele até elogiou que o Rio Grande do Norte era um dos estados, era talvez o estado mais articulado na ação, mas naquela ocasião era recorrente na fala de todas as pessoas ligadas à administração, principalmente municipal, era a ausência até de treino, porque os funcionários que eram contratados muitas vezes eram voluntários e as pessoas não tinham sequer, elas não sabiam nem com o que estavam lidando, então ela acabava colocando em risco a própria saúde, né? Nesse momento, na ânsia, na vontade de ajudar, de fazer o que é correto, mas por não ter um protocolo do Ministério do Meio Ambiente, por não ter recurso para as prefeituras mobilizarem as pessoas, acabava que a população ficava tentando agir, mas sem ter um norte de como agir nesse momento. Então, e essa situação realmente aconteceu no Brasil inteiro, na medida em que você vê a sua praia sendo, né, destruída, chegando petróleos, camadas de petróleo, logo no primeiro momento, inclusive quando a gente não tinha informação do que era e os riscos de saúde, né? Então, sem dúvida, a gente viu cenas muito dramáticas. Se para a gente só, né, com essas 37 toneladas que já são um absurdo, 34 toneladas que já é um absurdo, imagina os outros estados que receberam muito. O país, até onde eu pude acompanhar, a informação eram 6 mil toneladas. Isso é inimaginável para qualquer pessoa, né? Mas, então, essa é a situação. Se aquela comissão de senadores declara em outubro, que foi a nossa reunião, 9 de outubro, Isso. 9 ou 10 de outubro, num sábado, declara que o estado do Rio Grande do Norte estava mais organizado, né? E mesmo assim a gente já estava com uma grande dificuldade de mobilização, né? E de ter recursos, né? E de uma ação mais propositiva e de ter uma interlocução maior do Comando Unificado com as colônias de pesca, com quem está com o pé na areia mesmo, né? Por mais que estivesse fazendo, a gente estava ainda querendo mais, que acontecesse melhor, imagina os outros estados. Mas isso é uma consequência direta, né, da falta de acionamento do Plano Nacional de Contingência nesse sentido, né, que tinha sido desestruturado e não teve essa agilidade. E mesmo toda essa questão de saúde, ela era desconhecida para nós e para essa também nova gestão, digamos assim. Então,
realmente não havia no Estado uma situação de conhecimento e de preparo. Então, realmente aconteceu toda essa organização, houve um comando unificado, a gente teve inúmeras reuniões, a Oceânica participou desde o início do comando unificado, e a gente teve muito esse papel de articulação representando a sociedade civil, e junto com a Rede Mangue-Mar, também essa articulação direta com pescadores e pescadoras, com as colônias de pesca, e também com algumas organizações como o WWF Nacional, que se prontificaram a nos apoiar e a conseguir, com um tempo bastante rápido, né, de EPIs, e a gente colaborou também nessa distribuição dos EPIs para as comunidades da pesca, né, para que todos tivessem, na verdade. E mesmo assim, toda essa questão dos EPIs, não basta só entregar, né? Tem que ter uma Isso. capacitação, tem que ter uma compreensão. Então, houve uma organização da sociedade civil junto com o IDEMA, mas ainda a gente vê que tem muito ainda caminho que a gente pode melhorar, que a gente pode tornar mais eficiente esse processo, sem dúvida. Foi um grande aprendizado para todo mundo e a gente espera que nunca mais isso vai acontecer, mas a gente não tem certeza nenhuma, né? Esse processo tornou claro uma coisa que a gente não, eu pelo menos, ninguém tinha ideia assim concreta. A gente tem centenas de navios petroleiros na nossa costa, né? Nesse circuito do Atlântico, e são centenas. E o que veio chegar aqui é uma pequena fração do que cabe num petroleiro, num navio. Então, quando você olha o mapa, né, com todos os navios, como se fossem bonequinhos cruzando a costa entre a África e a América do Sul, é uma cena chocante, porque agora a gente sabe o que pode acontecer, né? Então, foi bastante, assim, assustador, na verdade. E a questão é que a gente, em termos de litoral, os impactos disso, a gente não tem como medir, até porque não tem monitoramento, né? Então, uma das fragilidades muito grandes foi a falta de monitoramento. A gente, pela universidade, até conseguiu algum recurso de pesquisa, também de última hora, mas esses tipos de desastres / crimes socioambientais, eles precisam que haja um monitoramento constante para a gente entender o ambiente agora, né? Então, a gente sabe que o petróleo tem um poder bioacumulativo, parte do petróleo chegou à praia e foi retirado, e aqui no Rio Grande do Norte foi Falhou um grande. pouquinho. Voltou. Tá aí? Sim, voltou. Ah, então pronto. Mas a gente sabe que uma parte desse petróleo ficou. Que parte é essa, a gente não tem ideia. Mas se ele desce, né? Se ele deposita no fundo do mar, em cima das formações recifais, em cima dos diversos ambientes, ele está contaminando esses ambientes. E aí, se a gente pensa a cadeia trófica, né, a teia alimentar, isso tem um fator de bioacumulação muito grande. Então, a gente não tem ideia do tamanho do impacto. Só para ter os grandes derrames, né, de petróleo, como no Golfo do México, os planos de monitoramento inicialmente tinha do último grande derrame era 5 anos, eles expandiram para 10 anos de monitoramento. E aqui a gente não tem, né? Então isso é uma situação bastante drástica que impacta o Brasil inteiro, né? Houve, da parte do governo, algum socorro à comunidade pescadora? No sentido de articulação, né, a Secretaria Subsecretaria da Pesca, na verdade, teve uma participação nessa articulação junto às colônias. Isso do Estado, né? Do Estado. Isso. Né? Dentro da Secretaria de Agricultura e Pesca tem a subsecretaria voltada para a pesca, né? Então, o Davi teve uma participação grande de articulação junto com as colônias de pesca, junto com a Federação das Colônias de Pesca,
Nesse sentido, sim. Mas o que a gente vê é uma dificuldade de recursos, né, de uma maneira geral. Então, a subsecretaria, ela em si, ela não tem ainda recursos disponíveis para ter essa flexibilidade. E foi um momento de crise que a gente precisava ter recursos de todas as ordens, né, de saúde, na área da pesca, na área das E cadeias um econômicas. contingenciamento de guerra, né? Não é recurso para o próximo trimestre, não, é para agora. E até para monitorar em todas as áreas, monitorar a parte biológica, né, de contaminação dos ambientes, mas monitorar também a saúde de quem esteve à frente desse trabalho, né? Assim como monitorar o impacto social disso nas comunidades, né? Então a gente precisa melhorar essa articulação e criar esses caminhos de agilidade na gestão, sem dúvida. Eu acredito que nesse. Aliás, nas crises, normalmente a gente sente mais falta, talvez, do governo federal, porque era uma crise com dimensões regionais, né? Quase Não, nacional. nacionais. É Nacional, nacional. né? Na realidade, nacional. Então, que pegava todo o Nordeste, e aí você pega águas continentais, você, enfim, muita coisa que não dependia, por mais que houvesse boa vontade e esforço dos governos estaduais, mas era insuficiente. Eu acredito que o que se fez sentir mais ausência foi do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. Não, sem dúvida. Né? Então, assim, aqui no estado, a gente teve o governo federal representado pela Marinha, principalmente na limpeza das praias e das áreas, na tentativa desse monitoramento, junto com o IBAMA, RN também, mas é fato, né? A participação do governo federal ela foi muito reduzida. E a gente sabe que tem recursos emergenciais específicos ligados ao petróleo, à cadeia produtiva do petróleo. Então, o recurso existe sim, né? Mas ele não foi destinado nesse momento de crise. Infelizmente, houve um descaso bastante grande, né? E o problema não foi local nem regional, foi um problema nacional. Então, a cobertura o petróleo chegou até o Rio de Janeiro. Isso. Né? Então, é uma pena que esse seja o quadro e que tenha sido permitido, né? Esse quadro, essa situação. Isso. Verdade. Lígia, a gente falou de muita notícia ruim e a Mata Atlântica. A gente tem uma notícia boa. Assim, é muito triste porque a nossa área de Mata Atlântica é muito limitada. Mas a gente tem uma notícia boa que, mais uma vez, o Rio Grande do Norte mantém zerado, né, o desmatamento. Então, a gente participou também de uma reunião junto com a SOS Mata Atlântica. A Oceânica é parceira do SOS Mata Atlântica num projeto chamado Observando os Rios, que a gente faz o monitoramento do Rio Pirangi desde 2017 também. É uma participação voluntária, né? Uma forma da gente estar entendendo melhor esse ambiente, a qualidade do Rio Pirangi, até porque ele desemboca na frente dos parrachos de Pirangi, que é uma área que a gente tem um carinho muito grande, né? E tem uma atuação direta desde 2010. Então a gente participou de uma grande live do grupo de observadores de rios de toda a Mata Atlântica, é um projeto nos 17 estados, e essa é uma boa notícia, sim, com relação à situação da Mata Atlântica no estado. Então, se não me falha a memória, foram 2 estados em que o desmatamento, existe esse relatório anual, né, do desmatamento da Mata Atlântica, e o nosso estado estava, né, como o desmatamento zero. Isso, sem dúvida, é uma ótima notícia. O problema é quando a gente volta, né, para a situação federal, e aí a ideia é passar em uma série de mudanças na legislação que vão contra a lei da Mata Atlântica, né? Passar a boiada, né?
Então, aí é uma situação bastante delicada para a Mata É. Atlântica, que era, né, esse ambiente, esse bioma é o que assim está muito bem estabelecido em termos de legislação, né? E vários estados têm o seu plano local, plano municipal voltado para a Mata Atlântica e tem uma legislação específica para isso já. Então, é uma situação também que, de uma maneira geral, a gente está enfrentando, né? Mas, sem dúvida, você ter oficialmente um dado de desmatamento zero, nesse momento que a gente vê que é tão importante, né, a gente ter as matas em pé, justamente para você ter uma qualidade de ar melhor e você manter a umidade né, do ambiente em uma situação de mudanças climáticas, e agora a gente está vendo que o Sudeste e o Sul estão enfrentando uma seca enorme, né, um déficit hídrico muito grande, e a ciência já provou que os rios voadores existem, que toda essa grande massa de umidade vem da Amazônia. Né? E para quem tinha alguma dúvida, o ano passado São Paulo ficou negro durante o dia e não era chuva, né? Então, assim, tem vários fatores científicos, ambientais, que estão mostrando aí a importância da gente manter a integridade nos nossos ambientes, né? Por uma questão de sobrevivência nossa mesmo, não é só qualidade de vida, ou não é uma coisa de desejo de alguns. Na verdade, o que a gente preza na Oceânica é justamente a sustentabilidade como uma forma, né, de justiça socioambiental, de qualidade de vida e de bem-estar, né, para todos, com o bem comum que é o meio ambiente, com certeza. Aqui em Natal tem um agravante que é a discussão do plano diretor. E simplesmente abandonou a discussão das zonas de proteção ambiental. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente comemora porque zerou, mas que também o sinal de alerta também não pode ser desligado, né? Porque a gente tem a principal área, que é a ZPA 08, que ainda não foi regulamentada, e a tentativa do governo municipal é votar o plano diretor sem regulamentar as zonas de proteção ambiental. A gente participou de algumas audiências públicas e, sem dúvida, o que a gente vê é a necessidade cada vez mais da sociedade civil, né, tá atenta, tá participando e tá realmente dando recado do que deseja, que, né, que Natal é essa, que município é esse, o que que a gente quer para a nossa cidade. A gente teve uma participação no plano diretor, e muito com relação ao reconhecimento do território da pesca, né, para que ele faça parte do plano diretor. A gente faz parte da cadeira do projeto Orla de Natal também, e a gente espera que essas discussões a respeito da Orla elas sejam retomadas de um jeito, né, em que a gente possa estar colaborando com a nossa expertise, com a participação da sociedade civil. E, de uma maneira geral, a Oceânica ela trabalha muito nessa questão de articulação, né? Então, a gente tem uma expertise a respeito do litoral, nas mais diversas formações, então, geografia, biologia, ecologia, sociologia, né, arquitetura e urbanismo. Então, somos vários, com diferentes expertises, e a gente se coloca à disposição sempre, né, dessa participação, seja no plano diretor, seja, por exemplo, no Conselho Gestor da APA Bonfim Guaraíras, eu, né, que represento a Oceânica lá, porque a gente trabalha diretamente no litoral e a APA tem esse recorte, né? Ela é da linha da água para dentro no continente em 6 municípios e a gente trabalha bem na zona costeira. Então a gente faz esse esforço e essa questão de estar junto mesmo, né? De gerar informação através das pesquisas, de traduzir essa informação na forma de publicações para que a sociedade como um todo tenha acesso e também colaborar com as políticas públicas, para que a gente possa criar instrumentos, né, para que essa gestão seja mais adequada, seja mais
próxima da sustentabilidade possível, né? Com a participação de todos. Mas a gente vai tentando. Agora, somos uma organização da sociedade civil. A gente não consegue fazer tudo, mas alguns milagres a gente já está conseguindo, né? Até publicar livro. Legal, legal. Eu acho fascinante o trabalho de vocês, porque além da pesquisa, mas essa preocupação de popularizar o conhecimento, de se relacionar com as comunidades tradicionais, como a comunidade pesqueira, e de se envolver também com as discussões nos fóruns como a Rede Mangue Mar, e como as discussões de plano diretor e assim por diante. Lígia, e a situação dos corais? Porque para sustentar, aliás, para a sobrevivência da vida do planeta, eu ia dizer a sustentabilidade, mas para a sobrevivência é importante a gente ter a Amazônia de pé. Só que quem mais responde pela produção de oxigênio são os oceanos, né? E aí a nossa floresta azul. E aí, como tem sido a pesquisa, como vocês têm desenvolvido sobre o branqueamento dos corais? Então, a gente fez na semana passada uma live com vários pesquisadores que são oceânicos ou já foram oceânicos, estão em algumas universidades, então, né, a participação da Tati da Tatiana Leite e do Guilherme Pierri, que hoje estão em Santa Catarina e já foram da Oceânica, já eram, né, estavam aqui no Rio Grande do Norte, junto com a Liana Mendes, que é a sócia fundadora da Oceânica, mas é professora da universidade também. E uma das grandes discussões é essa. Infelizmente, a gente está enfrentando um novo ciclo de branqueamento extremamente sério. A gente já tinha passado por um processo de branqueamento em 2010, com uma morte acentuada de alguns grupos de peixes, e novamente agora em 2020 a gente está vendo isso. No litoral sul, a gente teve a indicação de várias, né, mortes, muitos peixes mortos, muitas mariquitas, e a Liana foi, Mauro foi mergulhar, fazer esse levantamento e começar a estudar, até para a gente ter possível um termo de comparação com os dados de 2010. Então, sim, a Oceânica está participando em colaboração com a universidade nesse levantamento. Alguns oceânicos, né, sempre mantiveram esse processo de monitoramento, mesmo que de um jeito muito incipiente. É importante falar que a gente é uma organização da sociedade civil e a gente depende de projetos, né, de patrocínios que entrem para que a gente vá continuando os processos, mas diante desse branqueamento todo, nem estava previsto dentro do ponto de Pirangi, mas é uma situação alarmante, né? Então a gente já começa também a apoiar as pesquisas para justamente gerar essa informação. Então, estamos em alerta, sim, com essa questão. A gente não tem respostas, né? Nesse momento, a gente começou um processo de compreensão, de pesquisa, de levantamento de dados, justamente para comparar com essa série histórica de 2010, né? E é assim que a gente funciona, na verdade. A gente gera a informação e a gente compartilha essa informação, né, vê as necessidades que estão acontecendo e vamos propor novos projetos para as áreas que estão precisando que a gente possa dar algum tipo de resposta. Certo. Vocês já conseguiram identificar algum, algum efeito do branqueamento, além da morte dos corais, mas algum efeito que gere um desequilíbrio nos ecossistemas? Então, tem que entender que assim, o branqueamento em si, ele acontece. A questão geralmente, depois do branqueamento, é possível haver uma recuperação. O problema é quando essa frequência de branqueamento ela começa a ser alta e a intensidade alta também, né? Então, aí, porque o que acontece? Se ela for muito frequente, né? E essa intensidade alta, os corais eles ficam com uma dificuldade de estar se recuperando e já encontrar nova onda, né,
de calor, nova onda, nova situação de crise. Então, é isso que precisa ser acompanhado. E na medida que a gente faz esses estudos, a gente começa a ter essa compreensão dessa série histórica, né? Então, existe os relatórios que foram feitos de 2010, mas, opa, agora estamos em 2020 e é o mesmo processo. E, de novo, pesquisa é fundamental. Ciência é fundamental. É através da ciência que a gente vai criando conhecimento, que a gente vai entendendo as coisas. Então, infelizmente, a gente está num momento que parece que a ciência, né, querem desacreditar da ciência, mas é justamente a ciência que vai nos tirar dessa situação, porque é a ciência que permite que a gente pare, olhe uma questão, um problema, entenda, teste, verifique possíveis soluções, adeque e melhore e vamos para frente. Isso. Lígia, você falou na questão desse obscurantismo que a gente está vivendo, que tenta relegar a ciência ao empirismo, à intuição, quando antes fosse só isso, mas há muitas outras coisas. Mas nesse momento, pelo menos eu tenho a impressão que se fala muito, por exemplo, da Covid, dos efeitos da pandemia, mas pouco se discute na origem, que estaria na degradação ambiental. Então, por exemplo, no Brasil ainda se consome o tatu-peba, que esse consumo dessa carne pode gerar a diversos tipos de infecções. Entretanto, a gente fala da China como um lugar longe, como se fossem costumes que não existem aqui no Brasil, como se não houvesse um processo de degradação muito violento aqui no Brasil e, consequentemente, como se uma pandemia dessa não pudesse surgir aqui no Brasil. Você compartilha desse mesmo pensamento de que a gente está muito preocupado em achar a cura, mas está esquecendo completamente de achar a origem do problema? Então, eu acho que a gente tem que ir por partes. Então, assim, esse processo de degradação ambiental, né, de derrubada das florestas, de mudança completamente do ambiente, tem mostrado que ele pode ser extremamente deletério e ele acaba mudando o próprio balanço climático, né, e as condições de vida, né? E isso a ciência está mostrando. Agora, a gente tem que também ter um pouco de cuidado, porque a degradação maior ela acontece nas cidades, né? Porque grande parte da legislação ela é feita nas cidades e não no campo. E não, mesmo que os municípios sejam do interior, os municípios têm a sua sede, né? E a zona rural, ou a área mais urbanizada. E aí, a gente precisa pensar bastante nessa questão de saneamento básico, né? De desmatamento, de saneamento básico, de condições gerais de vida. Porque a gente não pode cair no erro de culpar, né, as comunidades tradicionais que tradicionalmente vivem com o seu modo de vida, quando a cidade já mudou completamente os ambientes urbanos, né? E o que restou, a gente aponta como sendo, né, eles o problema. Então a gente precisa fazer essa reflexão também, que mundo, que cidade que a gente quer, que mundo urbano que a gente quer. Então a gente também tem uma missão bastante grande de se pensar que cidade que a gente quer, como é que a gente vai melhorar a nossa cidade, os nossos recursos hídricos, a nossa questão de saneamento, como é que a gente, né, pode estar apoiando as outras cidades, como é que a gente trabalha o abastecimento, por exemplo, numa região, né? Então, a gente trabalha bastante com Nísia Floresta, que tem a Lagoa do Bonfim. A Lagoa do Bonfim tem adutora e abastece 30 municípios aproximadamente. Como é que está sendo a gestão desse recurso hídrico em termos regionais? Como é que está
quão transparente, né, é essa informação de quanto de água que chega, que está abastecendo o sistema hídrico e quanto que está saindo, né? Porque a região de Nísia Floresta tem uma grande quantidade, né, de recursos hídricos, de água doce, que é nossa, mas está saindo para os municípios que estão precisando. Mas e esse balanço, né? Como é que a gente faz essa gestão? Então, sim, a gente está deficitário há muito tempo com relação a uma melhor compreensão dessas questões ambientais, da complexidade dessas questões ambientais e do nosso papel como pessoa, como instituição, como morador de um município, e aí sim, morador de uma região, de um estado, etc. Então, e o que a gente está vendo nesse momento, né, de pandemia é uma situação que o mundo tem que parar e ver, né? As nossas bases de desenvolvimento são quais? Em cima de quais princípios e de quais condições? E o que a gente vê é que a Terra continua, mas e a gente, né? Com que condição? Com que qualidade de vida? Como é? Então, a gente está num período de transição bastante sério, bastante profundo, e que a gente precisa entender que não há mais aquela condição de fevereiro de 2020 ou de dezembro de 2019 e que mudou. E qual é esse mundo agora que a gente quer, que a gente quer, né, construir e criar? Porque naquelas bases realmente a gente já viu que não tem condições, né? Então é uma questão filosófica também, claro, como é que a gente resolve essa situação, mas é em que bases, né? E a A gente. gente, Oi? desde que a ONU começou a discutir a questão do desenvolvimento sustentável, estava todo mundo alertando, né? Os pesquisadores, os intelectuais, os ativistas ambientais, estava todo mundo dizendo, olha, tem que frear, tem que frear. E foi a história, foi disso, não, a gente vai dar agora é puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau, É mais ou porque do menos, jeito que está indo não vai não. né? É uma mudança e assim, a gente está com uma preocupação muito grande, porque, de novo, a gente trabalha direto com as comunidades litorâneas e a gente está vendo o sofrimento e a gente está vendo as dificuldades, né? Então, através da Rede Manguemar e o que a gente reconhece que o caminho é pela solidariedade, né? Realmente é reconhecer o outro como sendo, estamos todo mundo junto, né? Somos um. E esse somos um precisa acontecer, porque não faz sentido nenhum você saber, né, que os EPIs não existem, que as comunidades litorâneas estão desassistidas, né? As pessoas que, por exemplo, a gente pode usar o caso da pesca, né? A pesca, ela não é só uma pessoa indo lá com o seu anzol. Na verdade, dentro do sistema da pesca, existe todo um trabalho conjunto de famílias, né, de grupos de pesca. Então, como é que a gente resolve isso? E a pesca é fundamental para abastecimento humano, para que a comida chegue em quem está precisando. Então, essas comunidades precisam ter EPI para atuar, né? Para que elas possam fazer a função delas de produção de alimento, assim, da pesca, assim como da zona rural. E a gente precisa ligar os elos. Então, é através dessa compreensão e da agilidade, né? Porque realmente é fundamental que se reconheça que a contaminação existe, mas a gente precisa também dar condições para que as pessoas que estejam trabalhando na linha de frente, elas também estejam seguras. Todo o pessoal da saúde tem que estar coberto, todo o pessoal da produção de alimento tem que estar coberto, né? Então, nesse sentido, é fundamental que haja, que nessa condição haja EPIs, que haja a renda mínima, que o dinheiro chegue, né? E isso não está acontecendo. Então, isso é muito delicado. Mas eu gostaria de falar coisas boas também. A gente tem mais pouquinho tempo. A gente tem mais 10 minutos, posso? Você quer que eu encerre, porque corre o risco de te interromper. Eu encerro, aí a gente volta só com notícia boa.
Não sei como funciona isso. Porque ele, quando dá 60 minutos, ele encerra automaticamente, aí eu não consigo salvar. Aí eu vou Sei. encerrar, salvo, aí eu volto, aí você fala sobre as notícias boas. Pronto, tá. Então aí quantas pessoas a gente tá? Isso eu não sei ver, na verdade. 12, é isso? A- Acompanhando 12 pessoas. Agora eu só vou conseguir quando eu salvar, aí eu consigo ver quantas pessoas já passaram. Algumas pessoas ficam um momento, Para todo mundo estar ciente que é isso, que a gente desliga e volta. pronto, pronto. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a live, vou salvar ela para ficar no meu feed, quem quiser acompanhar depois, e a gente retorna e aí ele já vai trazer notícia boa. Até agora a gente falou do litoral que a gente tem. Aí na segunda parte a gente vai falar do litoral que a gente quer, né? Isso, perfeito. Pronto, combinado.